No período de chuvas, são muitas as preocupações que a gente tem, porque é vento, chuva forte, alagamento, mas em principal é o raio, né? E a gente veio aqui falar com o Evanir Araújo, que é agente de relacionamento com o cliente CEMIG, e ele vai falar aqui com a gente. Primeiro, Evanir, é de mitos, né? Tem muita gente que tem crença, e a gente, principalmente que mora perto aqui de zonas rurais, né? A gente aprendeu a ouvir muita coisa e aí a gente fica, será que é história? O que é de fato? Foram criados muitos mitos, né? Que na verdade são mitos de fato, como por exemplo, quando começam a cair raios, trovões, não se olhar no espelho, essas coisas que é mais folclore mesmo, né? Mito. E outros vários que a gente tenta desmistificar ao longo do tempo. Agora, o que não é mito, o que é verdade? O que é verdade é que os raios podem causar enormes estragos e acidentes fatais, né? Causando aí queimaduras, paradas cardiorrespiratórias, dependendo da nossa atitude com relação a eles. Então tem muitas dicas importantes que a gente pode passar, que a gente deve passar, para que se evite essa exposição aos raios. Por exemplo? Por exemplo, no perímetro urbano, sempre procurar um abrigo fechado. Evitar de ficar debaixo de árvores ou próximo dos nossos postes, da nossa rede elétrica, porque esses pontos vão receber certamente raios e de repente pode dar uma passagem elétrica e causar um acidente fatal com a pessoa. Mais algum exemplo para a gente, por gentileza? Por exemplo, na zona rural, é muito comum de acontecer. Também você deve procurar um abrigo, evitar também ficar debaixo de árvores. E assim, na zona rural, evite ficar perto de cercas, porque cerca também chama raios. Quando você estiver num descampado, não fique perto de nada muito alto. Porque o raio, o que ele procura? O raio procura primeiramente o local mais alto. E às vezes o local mais alto pode até ser a pessoa. Por exemplo, numa região descampada, se for um alto de uma serra, por exemplo, você é o ponto mais alto. Então ali é preferível que deite nesse local. Então fique em local que você não é o ponto mais alto. E não fique próximo desse ponto mais alto. É uma dica importante. E sobre equipamentos, a gente tem muita, como eu falei, sobre mitos, mas muitas coisas de fato a gente percebe que acontece. Por exemplo, uma TV que está ligada, algum tipo de equipamento eletrônico. O que você diz sobre isso? A orientação é que se tente ao máximo tirar todos os equipamentos elétricos da tomada quando tiver um período chuvoso, uma forte chuva, trovoadas e raios. Porque, infelizmente, apesar da CEMIG ter para-raios nas suas estruturas, pode ser que caia um raio maior próximo e passe para a casa da pessoa. Então pode sim, uma tomada, um equipamento, entrar em curto com aquele choque, com aquele raio que adentrou para dentro da casa. Mesma coisa de uma pessoa que está mexendo no celular, por exemplo, com a tomada, ele está carregando, está com o carregador ligado. Perigoso também? Jamais. Em nenhuma situação se deve estar com o telefone celular plugado na tomada e falando. Independente se está chovendo ou não. Isso é uma orientação que a gente está. Agora, em momentos de chuvas, de raios, muito menos. Então, evite-se ao máximo, não fale ao celular com ele plugado na tomada, em hipótese nenhuma. E algo muito importante também para a gente lembrar você é que se passar por acaso perto de algum cabo rompido, alguma coisa do tipo, é importante passar bem longe, porque pode acontecer de ter acidente grave aí nisso também. Então se cuide, vale esse alerta.